Olha para mim para você entender o que aconteceu nesse episódio que nós vamos ler agora. Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito, das garras de Faraó, mas Deus tirou eles com mão forte. Deus fez eles saírem, não de mãos vazias, mas com muito ouro dos egípcios. Deus abriu o mar vermelho de uma maneira tão sobrenatural, que eles cantavam, dançavam, se alegravam, porque o exército de Faraó foi derrotado no mar. Eles passaram, mas o exército de Faraó foi engolido pelo mar. E você sabe, quando tudo está dando certo, quando temos vitórias, nós ficamos felizes. Você conta para os outros, você se alegra, você comemora. E eles saíram do Egito e estavam caminhando rumo à terra prometida. E aqui no versículo 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Quantos dias? 3 dias. Olha para mim, por favor. Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho, de dar uma grande vitória, e no deserto eles andaram 3 dias e não encontraram água. Aquilo já foi suficiente para eles começarem a murmurar. Leia o versículo seguinte para você entender. Olha só: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo fez o murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma lição. Por favor, aprenda isso. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. O selo da derrota chama-se murmuração. Quando uma pessoa murmura, ela está sendo ingrata para com Deus, um Deus que já fez tantas coisas. Eles esqueceram o que Deus tinha feito e começaram a olhar para o que estava faltando. Isso é muito comum do ser humano. Veja que na igreja nós estamos até fazendo sempre o jejum de Zacarias. Temos até jejum de Zacarias para nos ajudar a não murmurar. Quando você murmura, quando eu murmuro, nós estamos louvando o mal. O mal gosta da murmuração. Deus gosta da gratidão. Deus gosta quando em qualquer situação você dá graças a Deus, seja feita a vontade de Deus. Está enfrentando lutas, está enfrentando momentos amargos, está enfrentando momentos difíceis, mas você não está amargo, você está bem, porque você sabe que Deus vai te ajudar. Preste atenção para você entender. Se você quer fracassar, se você quer entristecer a Deus, comece a murmurar. Se você quer vencer, tenha um espírito de gratidão e de graças por tudo, até pelos momentos amargos que são necessários nós passarmos para aprendermos. Por que Deus levou eles por Mara? Por quê? Porque um Deus tão grande que abriu o mar vermelho estava permitindo uma situação tão amarga. Às vezes a pessoa entra em conflito. Como é que pode um Deus tão grande que já fez tantas coisas na minha vida está permitindo o que está permitindo na minha vida? Preste atenção, por favor, para te ensinar, para te amadurecer, para te fazer forte, porque as dificuldades, elas nos fazem forte, elas nos fortalecem. Deus não levou eles para Mara para matar eles, para destruir eles, não. Mara fazia parte daquela caminhada até onde Deus queria que eles chegassem. Então o povo, quando viu que faltou água, começou a abrir a boca e falar besteira. E começou a falar besteira: Moisés, o que é que nós vamos beber?
E você sabe que no deserto o povo murmurou muito, sentiu saudade do Egito, esqueceu que já não eram mais escravos, esqueceu do que Deus tinha feito e começou a olhar para o que estava faltando. Cuidado para isso não acontecer com você. Vamos ao versículo seguinte. Diz assim no versículo 25: e ele clamou a quem? Ao Senhor. Você vê Moisés aí murmurando? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o que? Uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali o que? Os provou. Olha como é rico esse versículo 25. Eu vou ler de novo com calma. E ele fez o que? Clamou ao Senhor. Olha para mim, por favor. Tem gente que está vivendo um momento de amargura, mas o que ela está orando, ela nunca orou tanto, ela nunca clamou tanto. Ela está na amargura, mas está perseverando, ela está lutando, ela está no momento difícil, mas ela está cada dia mais forte. Ela está na fé. A Bíblia diz: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Quando você está na fé, você não está na murmuração. Quando você está na murmuração, você não está na fé. Você pesa a sua vida, você se avalia agora e você vê se você está bem espiritualmente ou mal espiritualmente. Porque se você só está murmurando, você não está na fé. Quem levou eles ali não foi o diabo. Tem situações que é Deus que nos prova, tem situações que é Deus que permite nós passarmos, e nós não podemos ser reprovados, ou não devemos ser reprovados. Você já foi reprovado na escola? Quem já foi reprovado na escola? Levante a mão. Tem gente levantando as duas mãos, né? Foi muito, né? É bacana, né? Quando você vê todos os seus amigos passarem e você ficar. Não é bacana você chegar em casa e falar: pai, mãe, ó, perdi. É bom isso? Claro que não. Claro que não. Não seja reprovado nas provas que Deus está trazendo para você. É fácil? Não, é difícil. É muito difícil. Mas quando você está na fé, a sua postura, as suas reações agradam a Deus. Está amargo, está difícil, mas eu estou crendo que Deus vai ajudar. Eu continuo crendo nos momentos amargos. Moisés não foi na onda deles, Moisés foi clamar. Agora olha no próprio versículo 25, que coisa interessante. Olha só. E ele clamou a quem? E o Senhor, o que é que o Senhor fez? Mostrou-lhe. Olha para mim, por favor, vá com calma. Mostrou-lhe. Aprenda uma coisa, por favor. Moisés clamou e Deus mostrou uma árvore. Eu já vou falar o que representa essa árvore, mas eu quero primeiro te ensinar que Deus mostra. Quando você busca Deus, clama a Deus, Ele mostra o talento que você tem. Tem gente que tem talento para enriquecer os outros, e até hoje ela sabe do talento que ela tem, Deus já mostrou, mas ela não tem coragem de usar o talento para ela. Tem gente que Deus já mostrou o lugar que ela tem que abrir para trabalhar para ela mesma, mas ela está com medo. Tem gente que Deus já mostrou para ela se afastar de uma determinada pessoa, e até hoje ela não se afastou. Tem gente que Deus já mostrou para ela o que fazer, e até hoje ela não fez. Deus mostra. Às vezes Deus fala, e às vezes Deus mostra, para nos livrar. Quantas vezes você teve vontade de falar uma coisa e Deus disse assim: não fale, e você segurou a onda, evitou muitos problemas. Sim ou não? Mas quantas vezes você não teve, ou nós não tivemos ouvidos para ouvir a Deus, e falamos besteiras e pagamos as consequências, e colhemos as consequências ruins? Quantas vezes Deus mostrou algo e nós ignoramos o que Deus mostrou e nos arrebentamos? Não era para entrar naquele negócio. Deus mostrou que não era, Deus deu sinais.
Tem amizades que não era para você entrar, relacionamento que não era para você entrar, mas de repente você entrou. Se você não estiver no espírito sensível a Deus, o que Ele falar com você, o que Ele mostrar para você, você não vai ouvir nem enxergar. Ele mostrou o quê? Uma árvore. Aprenda aqui, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a videira verdadeira. A água era amarga, Deus não falou vai para outro lugar, não. Deus mostrou uma árvore, Ele pegou a árvore e jogou na água, e aquela mesma água amarga ficou o quê? Doce. Você não precisa mudar de estado, de país, de cidade, de profissão. Você pode até mudar de cidade, de profissão, se Deus te der a direção. Mas se Deus não te der a direção, fique onde você está. Pode estar amargo, mas Ele vai ficar doce. Ele não precisa que você mude de lugar para Ele transformar a sua situação. Ele transforma situações em lugares feios, amargos. Isso quando você crê. Moisés viu a árvore que Deus mostrou, e ele pegou e jogou naquela água. Por quê? Porque o povo estava vivendo aquele momento que é difícil passar. Qual o momento, bispo? O momento que eles estavam com sede e viram a água e pensaram, vou beber, agora acabou o problema. E quando experimentou a água, era amarga e não dava para beber. Sabe aqueles momentos da vida que você pensa que agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou arrebentar, agora está tudo se encaixando, agora vai dar certo, e de repente não dá, e Deus te prova. Sabe aqueles momentos que começa a dar sinais que a coisa vai dar uma alavancada, e de repente não dá, e Deus prova você para ver se você vai murmurar ou vai continuar clamando e confiando nele. Tem gente vivendo momentos amargos, mas está clamando muito, dizimando, ofertando, perseverando, lutando, calando a boca do mal, confiando em Deus, porque ela sabe que Deus vai abençoar. Deus não tem dificuldade para transformar um movimento fraco num movimento forte, uma situação feia numa situação bonita. Ele não tem essa dificuldade. A maior dificuldade de Deus é transformar o ser humano. O dia que você convidar Jesus para a sua vida, Ele transforma primeiro você e depois a sua situação. Tem gente que o que está faltando para ela, sabe o que é? É Jesus. É essa árvore, ela tem que trazer para a vida dela. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus guiando ela. Está faltando Jesus mandando e ela obedecendo. Me diga uma pessoa que trouxe Jesus para tudo na vida dela, que ela não se deu bem. Me diga uma pessoa que ela trouxe Jesus para a vida dela e ela se deu mal. Não tem. Ela se dá bem. Lembra de Pedro? Era um trabalhador, um pescador, mas estava cansado, mas estava com o barco vazio. De repente você é um trabalhador, uma trabalhadora, um lutador, e está com a conta vazia, bolso vazio, vida vazia. Mas ele deu lugar no barco dele para o Senhor Jesus, e Ele permite a nossa vida ficar vazia, porque só assim é que o ser humano dá lugar para Ele. Talvez se o barco de Pedro estivesse cheio, ele não ia dar lugar. Mas quando ele entrou no barco de Pedro, Ele mandou Pedro voltar ao mar e lançar a rede do lado certo. E Pedro era pescador, teve que lutar contra ele mesmo, porque ele tinha trabalhado a noite inteira, sabe o horário de pescar, sabe o lugar, sabe tudo. Mas tem horas que você se depara com a situação que você tem que obedecer a Deus e ir contra tudo que você sabe. Tem gente aqui que Deus mandou ela fazer uma coisa e ela fez sem saber e deu certo, só obedecendo. Jesus já é Senhor na sua vida, você já obedece a Ele, porque quando Pedro obedeceu, o peixe veio, e veio de uma forma tão grande, tão forte, que ele teve que chamar companheiros para ajudar em outro barco, porque quando você obedece, Deus te abençoa tanto que você consegue abençoar os outros. As bênçãos não são decorrentes de uma corrente, as bênçãos são decorrentes de uma obediência. Ela nos alcança quando obedecemos.
Você viu gente hoje dando testemunho dizendo o quê? Hoje as bênçãos estão me alcançando, porque está obedecendo. O difícil é obedecer. Eu peguei um testemunho hoje à tarde de uma pessoa que disse: eu vinha, fiquei vindo 2 anos, mas não obedecia. Não obedecia. Não adiantava nada, as bênçãos não vinham. Hoje uma senhora estava triste porque ela tirou a aliança do dedo. Ela foi usar um produto e ela tirou a aliança do dedo, e ela veio para o culto sem aliança. Ela estava: meu Deus, esqueci a aliança, toda triste. Fica preocupado se ela esqueceu a aliança? Não, às vezes a gente esquece, tira para alguma coisa e esquece. Pelo menos a senhora está sem aliança no dedo, mas está aqui. Pior que a gente está com a aliança no dedo, não está aqui. Sim ou não? Ela está levando a sério a aliança dela. Ela tirou e esqueceu. Isso acontece com qualquer um. Você obedece a Deus? Você, na dificuldade que está enfrentando, você está obedecendo a Deus? Não se preocupe não, porque as bênçãos dele vão te alcançar. Você está em Mara, no momento amargo da sua vida. Mara não é para você ficar a vida toda, é um local de passagem. Vamos seguir aqui para terminar. Versículo 26. Quem é que estava provando eles? Era o diabo? Era Deus. E ali os provou. Aí no 26 diz: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora, veja que esse versículo acaba, esse capítulo acaba com esse último versículo. Não poderia faltar esse versículo aqui. Diz assim: então vieram a Elim, e havia ali o que? 12 fontes de água e 70 o que? Palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha como é Deus. Eles estavam numa situação difícil em Mara, uma situação amarga, mas a árvore transformou a água amarga em uma água doce, e eles seguiram. Mais para frente chegaram a esse lugar maravilhoso. Eles chegaram em Elim, e lá tinham 12 fontes. Não tinha uma só não, tinham 12. 70 palmeiras. Imagine no deserto você encontrar 70 palmeiras e 12 fontes. Imagine que coisa linda você vê assim, um lugar onde tem sombra e água fresquinha. Você nem imagina o que Deus tem para você. Mas o mal faz de tudo para você morrer espiritualmente em Mara, murmurar em Mara, ficar em Mara, ficar preso em Mara. Tem gente que já era para ter chegado na vitória, mas até hoje está lá atrás, porque ela está desagradando a Deus. Esse lugar aqui, Elim, era um lugar que Deus já tinha preparado para eles, mas Deus permite que a gente passe por Mara. Tem gente que quer tudo rápido. A nossa geração é a geração do micro-ondas. Pergunta ao seu bisavô se ele tinha micro-ondas. Você gosta de colocar no micro-ondas 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos. Às vezes 5 minutos no micro-ondas você acha muito. Você já quer tirar antes de 5, antes de 2, antes de 1. É a geração acelerada que quer tudo em 1 minuto. Mas Deus não faz tudo no nosso tempo, para o nosso bem. Deus permite vitórias, mas depois permite lutas, para nós não nos acomodarmos, para nós amadurecermos e aprendermos a depender dEle. Deus te quer forte, Deus te quer confiando no caráter dEle. O seu Deus não falha. Quando Ele te prova, é porque Ele quer tirar o melhor de você e não o pior. Na hora da prova, você já provou alguém? Você namora com alguém? Prova essa pessoa. Dá um não para ela, dá uma contrariada nela, para saber o que é que pula dela, o
que é que vem dela, para você saber quem é ela, porque é na prova que você se conhece. Tem gente que pensava que era de fé, veio a prova, não tinha fé nenhuma, era emoção pura, palha pura, porque derreteu. Você já provou uma pessoa? Quando você prova uma pessoa, você fica louco para a pessoa ser o quê? Aprovada. Sim ou não? Dá um não para a pessoa, faz um teste com a pessoa, para você ver. Faz um teste. Da pessoa está desesperada para casar. Não, bispo, veio a mim, jamais lançarei fora, quero nem brincar com isso, né? Mas quando você usa a cabeça, fala, vou provar, para saber se a pessoa certa mesmo para mim. Então você até aborrece para ver qual é a reação da pessoa. Não é para ficar aborrecendo a vida toda não, tá? Eu não sei quais são as reações suas diante de Deus. Eu não sei como você está diante das provas. Eu sei de uma coisa: você não vai ficar a vida inteira em Mara não. Você vai sair de Mara, você vai chegar a Elim. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar aonde muita gente torce para você não chegar. Que hoje você deixa aqui as suas amarguras, que você deixa aqui as suas culpas, as suas tristezas, que você hoje deixa aqui tudo aquilo que pesa em você, e você não saia com amargura, mas saia com Jesus. Ele não é o príncipe da amargura, ele é o príncipe de quê? Da paz. Você tem que sair daqui com ele hoje, porque se você estiver com ele e obedecer a ele, ele não vai te guiar para a furada não, ele vai te guiar no caminho certo. Se ele falar faça, pode fazer. Se ele falar não faça, não vá não, porque você vai se arrebentar. Amém? Ele quer dirigir você. Se você seguir a direção dele, você vai ver onde você vai chegar. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que venha aqui na frente agora dois tipos de pessoas. Deixa eu terminar aqui, ó. Nada contra as Mara, tá? Se tem alguma Mara aí, nada contra as Mara, tá? Sua mãe não sabia o que significava Mara em hebraico, está tudo na mão de Deus, você vai arrebentar. Mas olha para mim, por favor. Eu quero que venha aqui dois tipos de pessoas. Primeiro, você que está murmurando, você sabe que essa boca aí está dando força para o diabo amarrar sua vida, e quanto mais você reclama, pior você fica. Você que sabe que passou do limite nas suas palavras, você vai vir aqui pedir perdão a Deus. Eu quero que venha aqui na frente também você que diz assim: bispo, eu sei que o que está faltando na minha vida não é trabalhar mais, não é estudar mais, está faltando Jesus. Está faltando eu ouvir mais Ele, prestar atenção mais no que Ele tem me mostrado, obedecer mais a Ele, gastar mais tempo com Ele, ouvir a voz dEle. O que está faltando na minha vida é Jesus. É isso que está faltando, e eu quero sair daqui com Ele. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos clamar como Moisés. Deus vai mostrar o que precisa ser mostrado a você, mas depois nós vamos buscar Deus para que Ele entre na sua vida. Pode vir aqui na frente cantando: depois de tantas lutas, dores e sofrimentos. Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua palavra. É o que nós queremos, meu Deus. Ajuda-nos, nos dando ouvidos para Te ouvir. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela veio aqui querendo Te ouvir. Ela está assistindo esse culto querendo ouvir Tua voz. Fala, meu Pai. Não deixa o mal bloquear o entendimento, mas dá o seu entendimento, Espírito Santo, para que essas pessoas temam a Ti, para que elas sejam salvas, para que essa palavra traga temor, arrependimento e salvação. Em nome de Jesus eu te peço. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém.
Graças a Deus. Diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar quem? Aos ímpios, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Aí tem uma promessa para quem lê esse livro: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha para mim, por favor. Esse livro do Apocalipse deveria ser o mais lido da Bíblia, mais do que os salmos, mais do que os evangelhos. É um presente de Deus para os seus servos saberem o que vão acontecer, o que vai acontecer no final. É tão bom estar seguro na palavra de Deus, porque você vê homens loucos governando nações com um poder de destruição na mão grande. Nós já falamos que tem bomba para destruir o mundo inteiro em 1 hora. Mas nós sabemos que o mundo não vai terminar assim. Nós sabemos. Nós sabemos que tudo que está se cumprindo, escrito, vai ter que se cumprir exatamente como está escrito. Então, quando ouvimos certas coisas, quando vemos certas coisas acontecerem, nos dá temor, porque sabemos que o fim está próximo. Olhamos com os olhos espirituais, mas não tememos, porque nós cremos no que está escrito. Você que está no Espírito, você olha para tudo que está acontecendo no mundo diferente dos incrédulos que não têm entendimento. Por exemplo, tem gente dizendo assim: essa guerra aí é uma semaninha e acaba, daqui a pouco volta tudo ao normal. Não volta tudo ao normal. Já passou uma semana, já passou 2 semanas, já terminou? Não. E quais são as consequências? Já estamos sentindo no bolso. Essa semana o combustível aumentou aqui no nosso país. 20% do petróleo que passa por esse estreito lá no Irã, que ele está impedindo os navios de passarem. Alguns navios essa semana foram atacados. Então, o medo fez aquele lugar ficar parado. Mas 20% do petróleo passa ali. 20% do petróleo é muita coisa. 20% do petróleo do mundo. Mas o problema se agravou. Tem no Oriente Médio usinas de petróleo que quem pega o petróleo ali não passa por esse estreito de Hormuz. Mas essas usinas foram atacadas. O Irã atacou para poder mexer com a economia no mundo. Dubai foi atacada ontem, mexendo nos bancos, no financeiro de Dubai. No Oriente Médio não tem o que nós temos no nosso país: água para todo lado, rios, lagos. Lá não tem. Então a água é uma riqueza lá.
Mas eles usam essas usinas para transformar água salgada em água doce. Já atacaram 2, para faltar água lá. Olhe para onde essa guerra está caminhando. Você acha que as pessoas na Copa do Mundo não vão ficar assustadas nos Estados Unidos em relação a um atentado terrorista? Não há segurança no mundo. A segurança está em Jesus, na nossa fé apoiada na palavra dele. E isso nos dá um entendimento de como vai ser no final, porque esse mesmo livro do Apocalipse fala de 4 cavalos. Depois do anticristo, que é o primeiro, o segundo é a guerra. A guerra que vai trazer a fome e que depois vai trazer a morte. Então você vê numa guerra o estrago que faz. Dá ou não uma sensação que a grande tribulação já começou? Está perto, mas vai ser bem diferente disso. Nós não vamos agora ouvir falar menos de guerras, nós vamos ouvir falar mais de guerras. Só vai se ouvir falar menos quando o anticristo surgir, para trazer a falsa paz e depois a grande destruição, a repentina destruição. Mas se você é uma pessoa que tem olhos espirituais, os jornais, as notícias mostra para você a palavra de Deus se cumprindo e Deus falando com você. Vigia, coloca a sua vida em ordem, se conserta. Tem gente que tem algo que Deus quer que ela deixe, que ela pare, que Deus já falou, que Deus já mostrou, que Deus já usou pessoas para falar com ela, e até hoje ela não parou, até hoje ela não deixou. Eu vou falar uma coisa para você, e eu queria que você entendesse isso. Sempre que o ser humano perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Em Sodoma e Gomorra, o povo perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Na época de Noé, o povo perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Você está vendo a humanidade ajuizada? Você está vendo a humanidade como? Desajuizada. Você já deve ter ouvido seus pais, seus avós dizendo: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quando você tem juízo, você obedece essa palavra e se livra do juízo de Deus. Mas infelizmente o ser humano está atrevido, o ser humano está passando do limite, a nossa geração está sendo a pior, e Deus está vendo isso, porque Deus vê tudo. Às vezes vaza algumas coisas de algumas pessoas na internet e todo mundo fica assim: como é que pode uma pessoa fazer isso com uma criança? Como é que pode a pessoa fazer aquilo? Imagine tudo que Deus vê, que nós não vemos. Imagine. Só que essa falta de juízo do ser humano vai levar eles a passarem pelo juízo de Deus. Não tem juízo, vai vir um juízo para eles. Sempre foi assim. E nós sabemos que está perto disso acontecer. Bispo, e o que eu faço? Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo.
O Deus que deu o Filho dele por inteiro por nós, Ele não aceita a nossa vida pela metade. Ele quer a nossa vida toda. Jesus, quando falou com aquele jovem, Ele falou tudo. O jovem não teve fé para dar ouvidos ao Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para você: você tem fé para largar tudo de errado da sua vida? Para largar a mentira, para largar o pecado, para largar tudo que não presta, a vaidade, o orgulho, o pecado. Atrás do pecado vem a morte. Essa semana um companheiro meu disse para mim assim: poxa, eu fiquei triste, porque eu passei numa igreja e tinha um homem lá que não levava as coisas de Deus a sério. Ele destruiu a vida de 3 mulheres. Ele foi morar junto com 3 mulheres. Primeiro com uma, aprontou, depois com outra, depois com outra, dentro da igreja. 20 anos. Essa semana ele morreu. E esse homem de Deus disse para mim assim: eu fiquei triste. Ou não é triste? É triste. Mas eu disse para ele: você avisou. Deus não vai cobrar isso do pregador. Deus não vai cobrar a sua alma de mim. Deus vai cobrar de mim que eu prego a verdade. Só isso. A decisão é sua. Noé pregou a justiça muitos anos, ninguém quis. Só foi salvo ele e a família. Deus não cobrou dele, cobrou? Não, porque ele fez a parte dele. Eu sei que Deus não vai cobrar a sua alma de mim. Deus vai cobrar de mim que eu fale a verdade, você gostando ou não. Agora de você, aí a coisa é diferente, porque você ouviu a verdade. Se você largou o caminho errado para viver no caminho certo, se você levou a sério, se você se arrependeu dos seus pecados, aí é contigo, aí não é comigo. Deus disse para Noé assim: Noé, constrói a arca exatamente como eu estou mandando. E ele fez tudo como Deus mandou. Ele não ficou dizendo: Senhor, mas olha o tamanho dessa arca, Senhor, não trabalho com isso, Senhor, como é que vai ser para eu carregar essas madeiras, como é que vai ser? Ele sabia que o que Deus estava pedindo era para quem? Para o bem dele e da família dele. Então ele correu atrás. As coisas que Deus nos pede é para o nosso bem. Se você der ouvidos à voz de Deus, quem ganha é você. Se você não der ouvidos à voz de Deus, quem perde é você. Não é a igreja, não é o pastor. Lembra daquele rico lá no inferno? Ele pedia uma gotinha de água, mas quando estava do lado de cá, tinha a água da vida que ele rejeitou. Lá ele pedia uma oportunidade, do lado de cá ele teve muitas e não quis. Ouça a voz de Deus, ouça, para que você ache lugar de arrependimento. Ouça a voz de Deus para você achar lugar de arrependimento. Abra em Hebreus, por favor, 12:17. Hebreus 12:17. Diz assim, posso ler? Finalzinho da Bíblia, Hebreus 12:17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o que? Rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com que?
com lágrimas o buscou. Olha aqui para mim, por favor. Lugar de arrependimento. Jonas achou lugar de arrependimento, sabe aonde? Dentro da boca de um peixe. Um dia desse eu conversei com um homem que fez muitas besteiras e foi preso. Ele disse que encontrou arrependimento, sabe aonde? Dentro da cadeia, na dor, no sofrimento. Mas ele falou: Deus me perdoe, e Deus perdoou ele. Mas Esaú, nem com lágrimas, porque tem gente que chora, viu? Ela chora, mas não muda. Para chorar é uma beleza, mas é lágrima de crocodilo purinha. Ela sai do culto e volta de novo a aprontar. O ímpio não tem paz, mas ele tem prazer. Ele pode sentir prazer, mas por um tempo. Se não se arrepender, depois vai queimar no inferno. Atrás do pecado tem a morte. Pensa. Vamos na matemática de Deus. Perder aqui para ganhar na eternidade. Lembra que Pedro falou? E nós que deixamos tudo? Jesus disse: ninguém que tenha deixado. Aí ele dá a lista: pai, mãe, irmãos. Aí ele vai dando a lista grande. Por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Eu recebi muito de Deus aqui. Aqui Ele me deu perdão, aqui Ele me deu paz, aqui Ele me deu uma família, aqui Ele me deu certeza da salvação. Só que isso ainda é pouco diante do que Ele vai me dar na eternidade, no que está por vir. Você acha que o céu é pouco? Aonde nós vamos encontrar descanso para a nossa alma? Aonde nós não vamos lutar mais contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Mas aqui é guerra. Aqui tem que vigiar, aqui tem que dizer não para si. Aqui é uma luta. E não é uma luta de vez em quando, é todo dia. Como é que a pessoa cai, bispo? Como é que a pessoa esfria? Ela não ora hoje, não medita hoje, daqui a pouco não medita amanhã, daqui a pouco passa uma semana, daqui a pouco passa um mês, daqui a pouco ela esfria. Eu tive uma guerra no atendimento ontem. Eu fiquei aqui na esplanada do templo com a minha esposa, e eu fiquei atendendo as pessoas, e chegou uma pessoa, sentou na cadeira, e eu perguntei: em que posso te ajudar? E a pessoa disse assim para mim: eu sou evangélica desde criança. Eu falei: que bom, está firme? Tô. A senhora frequenta qual denominação? Nenhuma. Falou assim, meia, sabe, revoltada assim. A senhora não participa de uma Santa Ceia há quanto tempo? Mais de 20 anos. A senhora é batizada? Sou. Me batizei bem jovem. Aí eu falei: eu posso orientar a senhora? Ela disse: eu não vou me batizar de novo. Eu não estou falando para a senhora se batizar de novo, não. Eu só quero que a senhora saiba que o seu batismo não valeu. A senhora se molhou. A senhora não fez o batismo de arrependimento. A senhora voltou para o mundão. Mas eu não vou me batizar de novo. Deus não obriga ninguém. Agora eu tenho que te falar a verdade. Eu não preciso de igreja. Oi, caramba. Tá que tá, hein? Eu sou a igreja. Ela é a igreja sozinha. Ela prefere acreditar no que ela pensa do que no que está escrito. Está escrito: congregai-vos. Está escrito
escrito. Quem não come do corpo de Jesus, não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Mas ela ignora tudo que está escrito e coloca na cabeça dela o pensamento dela. Sabe quando você quer falar e a pessoa não quer ouvir, você tem que parar. Falou: senhora, eu não quero discutir com a senhora, longe de mim, posso orar? Ela falou: pode. Então vamos orar. Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. O que tem de evangélicos que quando morrer vão se assustar com uma triste experiência, porque não tem mais vida com Deus, for esfriando. Ah, mas eu conheço, ela falou assim, eu conheço desde criança, eu já li a Bíblia. Você sabe quantos anos eu tenho de evangélica? Ela tem de evangélica a minha idade, mas do jeito que ela é evangélica, não tem salvação não. Eu não acredito na salvação não. Eu não acredito na salvação dela. Eu acredito no que está escrito. Cheia de mágoa, uma vida toda errada. Você pode falar que é de Deus para todo mundo, mas no fundo você sabe se você é ou não. Você sabe. No fundo a pessoa sabe se ela está salva ou se ela está perdida. Ela sabe, você sabe. Se você está na justiça, no caminho certo ou no caminho errado, você sabe. Eu não sei. Eu não estou com você lá fora. Falar que é de Deus todo mundo pode falar, mas e os frutos? E a vida que a pessoa leva? Falar que é de Deus, cheia de mágoas, vivendo no pecado, com uma boca porca, fazendo tudo errado, conhecendo a verdade, porque eu sei que se uma coisa é errada, eu não posso fazer. Se eu quero a minha salvação, não é brincadeira. A Bíblia diz que a porta é o quê? Estreita, caminho apertado. Se você é salvo, você mudou. E é tão bonito quando as pessoas olham para você e dizem assim: pô, quem te viu? Quem te vê, poxa, como você era e como você é hoje. Pô, que alegria. Porque vê Deus em você, vê mudança em você, vê que você leva as coisas de Deus a sério. É tão bonito isso. Falei: senhora, vamos orar. Deus tenha misericórdia da senhora. Não estou dizendo que ela não pode ser salva. Ela pode, mas só vai ser salva se vencer o orgulho dela e se arrepender. Se não se arrepender, não tem salvação. É arrependimento e salvação. Não tem arrependimento, não tem salvação. Deus não quer sua oferta, seu dízimo, seus louvores, se você não deu a vida para Ele. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer você por inteiro. Jesus, quando foi para a cruz, se deu por inteiro por nós. Ele não vai aceitar um pedaço da nossa vida. Você está vendo o mundo desabando, sim ou não? Cada dia cai um pedaço do mundo, sim ou não? Você viu o que está acontecendo em Cuba agora? A população está se rebelando contra o governo e está queimando tudo. Mais um país. Está tendo apagão lá, está sem energia lá à noite. Em alguns horários está sem energia. O mundo está colapsando. O mundo está caminhando para o fim. E quem é de Deus está com os olhos espirituais abertos, está com os ouvidos atentos. Sabe por quê? Porque quer ir morar com Deus, porque quer a salvação. O que você perder, o que você sofrer, o que você passar para chegar no céu, eu digo para você que vale a pena. Mas o que você conquistar e comprometer a sua alma, não vale a pena. Não vale a pena.
Esaú não achou lugar de arrependimento. Tem muita gente que não se arrependeu, mas está dentro da igreja. Por isso que Deus disse que não ia começar o juízo com os incrédulos, com os perdidos. Ele disse: eu vou começar o juízo dentro da casa, dentro da minha casa. Você pode ler que é dentro da casa de Deus que vai começar o juízo, porque tem muita gente dentro da igreja sem juízo, brincando, acreditando que ela colocou na cabeça. Ela colocou na cabeça que pode viver do jeito que ela quiser, que no final vai terminar bem. Você acha que vai terminar bem? Não vai. Não vai. Você que tem andado na justiça, que se arrependeu dos seus pecados, que é de Deus mesmo, que ouve muitas coisas, passa por muitas coisas por causa da sua fé. Você sabe a sua luta. Você sabe da sua luta, mas você sabe da alegria da sua salvação. Você sabe que Deus é com você, que você é com Ele mesmo. Você leva Ele a sério. Eu queria orar por você. Eu queria chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, eu entendi. Chegou a hora de uma entrega. Chegou a hora de eu me colocar por inteiro na mão de Deus, de consertar tudo na minha vida. Quando a pessoa se arrepende mesmo, ela toma atitudes radicais. Uma garota de programa saiu do culto, sabe o que ela falou? Quebrou o chip dela. Saiu do culto, ela já estourou o chip dela. Eu não quero mais essa vida. Quem ligar para mim hoje à noite não vai me achar mais. Quer dizer, a palavra entrou, trouxe arrependimento. Não tenho como mudar o passado, mas daqui para frente vai ser diferente. Meu corpo vai ser templo do Espírito Santo. É isso que traz salvação. Não é ficar dentro da igreja: um dia eu mudo, eu não consigo. Não. Você sabe da vida que você está levando diante de Deus, que tem de evangélicos frios, fracos espiritualmente. Muito triste, muito triste. No passado, os cristãos do passado era chamado de crente, né? Zombava até da roupa. Não era isso? Faziam piada com as roupas, brincavam com as roupas, mas você não viu os escândalos que você vê hoje. A vergonha, olha bem para mim, a vergonha que você vê hoje. Amém? Depois já atendo o senhor. Olha bem para mim, para você entender. A vida com Deus, atende direitinho, depois eu converso com ele. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Tire sua atenção, não. Fique em pé no seu lugar. Eu quero chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, eu quero a minha salvação. Eu quero. Eu sei, no fundo, eu sei que eu preciso organizar minha vida com Deus. Eu já errei muito, bispo, dentro da igreja. Eu já errei muito dentro da igreja. Mas hoje eu quero me consertar. Hoje eu quero. Eu não quero ser um cristão de mentira. Não adianta eu cantar e não dar minha vida. Não adianta eu ofertar e não dar minha vida. Não adianta eu dizimar e não dar minha vida. Isso é até uma afronta para Deus. Eu quero Ele, bispo. Eu não estou aqui por causa de bênção nenhuma. Eu estou aqui por causa da minha alma. Eu quero Ele. Eu quero ser dele. Eu quero fazer a vontade dele. Eu quero mostrar Ele lá fora. Eu quero. Na frente da sua cadeira tem uma santa ceia. Pegue ela. Ah, bispo, eu pequei. Na santa ceia tem um sangue de Jesus para te lavar. Mas saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Venha, escute bem o que eu vou te falar agora. Abre os olhos e olha para mim, por favor. Você não depende de ninguém para ser salvo.
Você depende de quem para ser salvo? De ninguém, só de você. Você pode estar com a vida toda suja, você pode ter feito as coisas mais horríveis antes de entrar aqui, antes de ouvir essa palavra. Jesus quer limpar você. Pedro, quando falou com o Senhor Jesus para lavar o corpo dele todo, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Palavra limpa. Jesus quer limpar você. Jesus quer você no céu com Ele. Jesus quer salvar você. Olha o que eu estou te falando, salvação. Você tem consciência que você vai morrer? Você tem consciência disso? Quando você morrer, vai acontecer o quê? Olhe bem para mim. Quando você morrer, o que você acha que vai acontecer? Escuta bem, responda para você mesmo. O que você acha que vai acontecer quando você morrer? Se você tiver se arrependido dos seus pecados, vai ser uma coisa linda. Quando você fechar os olhos para esse mundo e abrir para a eternidade, vai ser muito lindo. Você vai ver anjos te levando para Deus, porque você ouviu a palavra dele. Mas se você não se arrependeu, você vai ficar se culpando eternamente, porque vai ficar na sua mente as oportunidades que você teve. E no inferno as pessoas lembram, tá? Porque Jesus disse que o rico lembrou da família dele. A Bíblia fala que ele teve sede. Jesus falou que ele tinha língua, que ele pensou na família dele. Lá a pessoa vai pensar: o que é que eu fiz com a minha vida? O que é que eu fiz com a minha vida? O que é que eu fiz com a minha alma? Olha onde eu parei. Que o Espírito Santo te ajude a entender isso, porque você pode ser salvo hoje, se você for sincero. Não precisa palavras bonitas, não. Não precisa ficar mudando a voz, não precisa orar para todo mundo ouvir, chamar a atenção dos outros. Não. Você pode falar baixinho com ele, sem ninguém ouvir. Mas se você for sincero, sincera, você vai encontrar lugar de arrependimento. E tudo que você fez de errado não vai te acusar mais. Você vai ter o perdão. Amém? Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Deixe agora eu orar por você. Ó Deus, Tu és tão maravilhoso que nós não dependemos de ninguém para ser salvo, só de nós mesmos. A partir do momento que a pessoa decide se entregar por inteira para aquele que se entregou por inteiro por ela, a partir do momento que os pecados dela pesam e ela pede perdão, nesse momento o Senhor apaga tudo. Lembra daquele homem que disse: se podes, purifica, limpa. Se queres, limpa-me. O Senhor disse: eu quero, fique limpo. O Senhor não quer ninguém sujo. O pecado é como aquela doença silenciosa que quando a pessoa vai ver, já fez um estrago. E quantas pessoas, por causa do pecado, que elas não largaram, que elas não se arrependeram, elas hoje estão lá no inferno, pedindo uma gotinha de água, mas aqui rejeitaram a água da vida, pedindo oportunidade, e aqui rejeitou tantas. Minha amiga, meu amigo, é noite de salvação.
É noite de resolver esse problema da alma. É sua alma. Você sabe que você vai morrer um dia, ou Jesus vai voltar antes. Olhe quantas vezes você entrou na igreja e saiu. E se você sair e ele voltar, talvez você está aqui dentro fria, fraca, como uma dracma perdida, não fora de casa. Você não foi para o mundo, mas você se esfriou aqui dentro. Você começou a parar de meditar, de buscar, e foi passando o tempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e nunca mais você passou a ser o mesmo. Você começou tão bem, mas está ficando tão mal espiritualmente. Por quê? Porque tão perto do fim. Você está dizendo sim para o que Deus disse não. Que adianta você manda o mal embora e não manda o erro embora, o pecado embora? Não se iluda. Quem é de Deus, obedece a Deus, agrada a Deus, faz a vontade de Deus. Foi tão difícil conversar com aquela mulher, meu pai. Eu saí do atendimento triste, porque eu tentei falar com ela, mas não entrava. Não entrava. Tudo que eu falava, ela rebatia. Ela não queria te ouvir. Tenha misericórdia dela e de todos que têm te resistido. O que Deus está pedindo para você deixar, parar? Por que não deixa? Por que não para? Quem vai ganhar é você. Você vai ganhar o que na desobediência? Você vai ganhar o que nesse mundo que cada hora está desmoronando mais? Jesus te oferece a salvação, a misericórdia, a compaixão. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para o lugar mais maravilhoso que existe. Não foi o homem que criou, tudo lá ele que criou. Ele quer te levar para o céu. Ele está vendo esse mundo sujo, perdido, mas está vendo quem está andando limpo na justiça, quem quer ele. Ele está vendo esse mundo perdido, mas está vendo os sinceros, porque na época de Noé estava tudo perdido, mas ele sabia que Noé andava na justiça, e ele não poderia deixar Noé se perder. Tudo que ele pediu, Noé fez. Foi difícil, mas valeu a pena. Um dia você vai poder dizer lá no céu: valeu a pena, Jesus. Eu creio em ti, eu buscar o teu perdão, eu largar aquela vida imunda, suja, errada, e abraçar a minha fé em ti. Levante o corpo de Jesus. Ele deu tudo dele, e ele quer tudo de você. Dá sua vida toda para ele. Ele mandou nós ceiarmos. Ele mandou. Até que ele volte. Ele quer a gente pensando na volta dele. Ele quer nos ver pensando na volta dele, se preparando, valorizando o que ele fez na cruz. Ele mandou nós ceiarmos em memória dele, lembrando dele, trazendo para nossa memória o que ele fez na cruz. Que amor perfeito, que amor, que
coisa linda, maravilhosa. Levante o corpo de Jesus. Já não é mais um simples pedacinho de pão, mas o corpo do teu Salvador, que vai te dar força, nos dá saúde, vigor e disposição para servirmos a Ele, como a do corpo de Jesus. Aleluia. Como é bom sentar na tua mesa, comer do teu corpo, beber do teu sangue. Isso é vida para nós, para a tua igreja. Levante o cálice, vai beber o cálice daqui a pouco da nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus. Esse sangue que lava o pecador, esse sangue que nos torna limpo. Nós não conseguimos nos limpar por nós mesmos. Podemos tomar 1 milhão de banhos, não faz o que uma gotinha do teu sangue faz. Obrigado, Jesus. Obrigado por me amar antes de eu nascer. Obrigado por orar por mim antes de eu nascer. O Senhor falou para o Pai na oração sacerdotal: aqueles que vierem a crer. O Senhor estava orando por nós. Nós cremos em Ti. Nós entregamos tudo a Ti. Minha vida é Tua, minha alma é Tua. Todo o meu ser é Teu. Purifica-nos agora. Que seja o Teu sangue não suco de uva, mas que toda sujeira seja removida. Beba do sangue de Jesus. Que maravilha, que coisa boa. Guarde o seu copinho no bolso, na cadeira, com os seus olhos fechados, com o seu coração cheio de gratidão. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Nós adoramos só a Ti. Nós viemos aqui te adorar. Receba a nossa adoração. Adora, minha amiga, meu amigo. Ele é digno dessa adoração. Ele habita no meio dos louvores. Ele sabe quem o quer. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe o desejo do teu coração, a intenção. Ele sabe quem o adora de verdade. E é assim que Ele aceita. Quando é de todo o coração, quando é em espírito, quando é de verdade. Seja adorado, meu Pai. Seja exaltado, Senhor dos senhores. Seja glorificado, não só pelos nossos lábios, mas com a nossa vida. Que ela te santifique, que ela te honre, porque o Senhor merece. Adorado seja o Senhor, meu Pai, o Deus da nossa salvação, que nos achou perdido, que nos trouxe para o caminho certo, que iluminou nosso entendimento, que nos dirige com a Tua palavra, que nos dá força com o Teu Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. É a Tua presença que nos interessa. É o Teu
teu Espírito que mais nós queremos. Toma todo o nosso ser, nos faz templo do teu Espírito, invade todo o nosso ser, possua-nos agora, Espírito Santo, por inteiro. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o Senhor, santo é teu nome. Santidade a ti. Teu povo está limpo, teu povo agora te glorifica do fundo da alma. Fique à vontade, se quiser baixar as mãos, você abaixa. Receba o Espírito Santo. Ah, minha amiga, meu amigo, Ele só queria que você se arrependesse. Ele só queria que você falasse: me perdoe, eu errei. Ele só queria que você fosse humilde e reconhecesse os seus erros, porque o reino dele é para os humildes. Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. E porque você está se humilhando, Ele te recebe no reino dele. O passado fica para trás, o seu erro Ele esquece, Ele apaga, e agora você é dele. Aleluia. Fique à vontade agora.